Tem-se sentido cansado ou cansada, mesmo nos dias em que dorme bem, mesmo nos dias em que não fez nada de especial? E pergunta-se, será que isto tem a ver com o uso do telemóvel? Neste episódio de Pensar com o Coração, vamos perceber porque é que o digital pode pesar quer no nosso corpo, quer na nossa mente. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Por vezes em consulta surge esta dúvida. Será que o cansaço que eu trago se deve ao uso que eu faço do meu telemóvel? E a resposta a esta pergunta, por vezes, é sim. E vamos então olhar aqui para aquilo que é a fadiga digital, o cansaço digital. O cansaço, a fadiga digital não é um termo que está na moda, ou uma invenção das redes sociais. É um fenómeno que é estudado e que demonstra que o uso prolongado de ecrãs está associado à fadiga ocular, à pior qualidade de sono, à redução do bem-estar psicológico e ao aumento da irritabilidade. Existe uma relação entre a má qualidade de sono e a exposição excessiva aos ecrãs antes de dormir e que pode levar ao cansaço, alterações do humor e a desempenho comprometido. E há aqui estudos, por exemplo, relacionados em contextos académicos, que evidenciam isto. Mas o que é que acontece exatamente no nosso cérebro quando nós usamos dispositivos digitais de forma constante? Então, a atenção começa a colapsar progressivamente, portanto, a capacidade de foco começa a diminuir, portanto, esta capacidade vai diminuindo. Diminui também a tolerância à frustração, nós ficamos mais irritáveis, menos resilientes. Diminui a nossa capacidade de regularmos o nosso stress, portanto, aumenta o nosso stress fisiológico, mesmo sem nós nos darmos conta. Ou seja, o cansaço não é uma coisa imaginária, não é frescura, não é falta de motivação, é um processo neurobiológico. E, portanto, o cérebro, ao ser estimulado por notificações constantes, mudanças rápidas de contexto, estímulos visuais rápidos, entra num estado de hipervigilância crónico. E o nosso sistema nervoso simpático, que é um acelerador do nosso corpo, faz com que fique muito ativado à custa desta estimulação. Isso tem um custo energético enorme, não é? E quando dizemos, eu estou exausto, mas eu não fiz nada, na verdade, o nosso cérebro fez imenso. Não foi físico, foi cognitivo. E a fadiga cognitiva é tão real quanto a fadiga física. Um dos maiores culpados deste cansaço digital é aquilo que chamamos a ilusão do multitasking. Durante alguns anos, ou vários anos, acreditou-se que as pessoas eram boas no multitasking. E cá entre nós até falando especificamente das mulheres, não é? Essa brincadeira que os homens só conseguem fazer uma coisa de cada vez. Mas sem entrar aqui numa discussão de género, aquilo que se observa é que as pessoas, este multitasking, no fundo, é uma exigência que nós trazemos para o nosso cérebro para sair rapidamente de uma tarefa para outra. Na realidade, não existe bem multitasking. E a verdade é que as pessoas que tentam fazer este multitasking sofrem mais com isso. Porque o nosso cérebro não foi desenhado para fazer tarefas múltiplas e complexas em simultâneo. O que nós fazemos é aquilo que eu estava a dizer há pouco. É um task switch. É uma mudança rápida de uma tarefa para a outra. Isto é tão rápido que nos dá a sensação de que estamos em multitarefas. E isto tem um custo cognitivo profundo. Há aqui uma investigação de Mark, aqui da Universidade da Califórnia,
que em 2004 observava que os profissionais de conhecimento mudavam tarefa em média a cada 3 minutos. Em 2021, esta mudança passou para 47 segundos, ou seja, em menos de um minuto a nossa atenção já está noutro lugar diferente. E estes estudos também mostram que após uma interrupção, o nosso cérebro demora mais de 20 minutos para recuperar totalmente o foco para a tarefa original. Mais de 20 minutos, não são segundos, são minutos. Então vamos imaginar aqui este cenário. Está a trabalhar num documento importante, recebe uma notificação. Para, lê, se calhar responde e depois volta ao trabalho. Mas o cérebro não volta ao estado de concentração profunda que tinha antes. Ele precisa de tempo para reconstruir este contexto, para reativar a memória de trabalho e voltar então aquilo ao flow, não é? Ao fluxo de trabalho. E antes de conseguir chegar aí surge uma notificação e outra, e outra, e outra. Então nós estamos constantemente nesta tentativa e que, claro, vai gastar recursos. E, portanto, neste processo nós estamos a interromper-nos a nós próprios constantemente e isto gasta recursos. E nesta investigação também se descobriu que nós estamos tão propensos a interromper-nos a nós próprios como a ser interrompidos pelas notificações externas. Ou seja, nós paramos para ver o que está então no nosso telemóvel. E já existem estudos que demonstram que nós pegamos o nosso telemóvel ao longo do dia centenas de vezes. Porquê que o digital ativa tanto stress? A resposta está no nosso sistema nervoso. O sistema nervoso humano, ao longo de milhões de anos, foi desenvolvido para reagir a estímulos que exigem uma resposta imediata. Um predador, um perigo, uma ameaça social. E o digital, com as suas notificações, com os seus alertas, com os seus estímulos constantes, aciona estes sistemas de alarme. E então, o que é que se percebe? Que estas notificações constantes aumentam os níveis de cortisol, que são a hormona do nosso stress, mesmo quando nós ignoramos completamente o telemóvel. E o cérebro não vai distinguir entre aquilo que é uma ameaça real e uma notificação realmente significativa. Então, exemplos práticos: uma mensagem inesperada do chefe, um comentário negativo nas redes sociais, um e-mail urgente que aparece fora de horas, um visto sem resposta numa conversa importante. Este ativa micro-respostas de ameaça no nosso sistema nervoso e a amígdala está sempre hipervigilante em reação. Então nós vamos tendo aqui uma tensão sempre aqui em segundo plano a funcionar. Por vezes são processos tão imperceptíveis, mas que à medida que se vão acumulando ao longo do dia, podem então ativar aqui uma hipervigilância mais crónica que depois vai influenciar no nosso bem-estar. E, por exemplo, alterando aqui os nossos padrões de sono. Então, como é que isto se manifesta, não é? Sintomas desta sobrecarga digital. Estou sempre cansada e não sei porquê, sinto dores de cabeça frequentes, o meu corpo está permanentemente tenso sobre os ombros, a mandíbula, os meus olhos estão pesados, mesmo de manhã, durmo mal, acordo cansada. São alguns sinais de alerta e aos quais nós devemos estar atentos para explorarmos depois num setting terapêutico. Vamos também fazer aqui uma avaliação diferencial para percebermos se existe uma correlação entre o uso do desregulado ou o uso excessivo dos ecrãs. E existem estudos que demonstram que o tempo excessivo de ecrã está associado a fadiga ocular, portanto ardor, secura, visão turva, pior qualidade do sono e aqui associado à própria cor do ecrã, mais ansiedade, mais irritabilidade, tensão muscular, portanto a postura é inadequada, portanto aqui tensão na nossa cervical e dificuldades de atenção, portanto hiperatividade mental, mesmo quando se tenta descansar. E portanto são respostas fisiológicas a estímulos reais e repetidos ao longo do tempo. Gostava de trazer aqui um exemplo de uma pessoa jovem, aqui na casa dos 30 anos, que partilha: eu não percebo, eu passei o domingo em casa, não fiz nada especial e cheguei à segunda-feira exausta e sinto-me culpada porque não tenho motivos para estar exausta desta maneira. E podemos perguntar, ok, o que é que fez? E a pessoa responde: eu acordei, vi o Instagram durante meia hora, ainda na cama, depois preparei o pequeno almoço enquanto vi YouTube, de tarde estive a ver séries na Netflix, respondi a mensagens, fiz scroll no TikTok, vi algumas coisas no Pinterest, mas não fiz nada de fisicamente exigente. Então, aqui
há um aspecto muito importante que é descansar o corpo, não é a mesma coisa que descansar o sistema nervoso. Então, durante aquele dia de descanso, o cérebro não descansou nada. Esteve constantemente sempre a processar estímulos que foram chegando ao longo do dia e de formas diferentes. E, portanto, o cérebro estava a tentar sobreviver a uma enxurrada de informação que recebeu. E, portanto, fazer scrolling não é neutro, não é passivo, é cognitivo, emocionalmente ativador. Então, o que é que nós podemos fazer para gerir esta fadiga digital? Podemos usar aqui a regra dos 20-20-20, recomendada aqui pela American Optometric Association, que é a cada 20 minutos de utilização do ecrã, olhar para algo a menos de 6 metros de distância durante 20 segundos. Este exercício reduz a fadiga ocular, permite que os músculos oculares que ficam contraídos de estar a focar ao perto relaxem e se ajustem a diferentes distâncias. E, portanto, pode colocar lembretes para fazer isto e para fazer estas pausas visuais. Desligar as notificações, ou seja, é recuperar o controle do sistema nervoso. Então, é simples. Desligar as notificações não urgentes reduz a ansiedade, melhora a produtividade, melhora a capacidade de foco e também aumenta a sensação de controle. E, portanto, pode desativar as notificações das redes sociais, manter apenas as notificações que são verdadeiramente essenciais, pode também usar o modo não incomodar durante vários períodos, criar horários específicos para verificar e-mails. E uma outra estratégia é criar ilhas de foco, ou seja, blocos sem interrupção. Ou seja, conseguir dar-se a si próprio 30 minutos ininterruptos sem estar ligado às notificações, aos e-mails e, portanto, permitir-se que durante esse período não está em contacto com os equipamentos. Até pode colocá-lo noutra divisão para estar, de facto, isolado, não é? Criando esta ilha de foco que é necessária para o trabalho. Para ajudar é comunicar que vai estar indisponível nesse período e vai-lhe trazer maior clareza mental, menos fadiga e uma maior sensação de concretização. Depois, é importante também reconhecer que o nosso cérebro precisa de micropausas reguladoras. Então, fazer pausas do que estamos a fazer não significa que eu vou parar para ver as redes sociais. Significa que eu vou parar para respirar fundo, para beber água, para fazer aqui um lanche nutritivo, para alongar o corpo, ir à janela, ver a paisagem e, portanto, dar de facto este descanso que o cérebro precisa. Uma outra sugestão prende-se com a seguinte, que é definir zonas e tempos livres de ecrã. Então, o cérebro associa contextos a estados emocionais. Se usa o telemóvel na cama, ele associa a cama à ativação e não a descanso. Então, tendo que o quarto fique sem ecrãs, ou seja, deixar o telemóvel ou fora do quarto, ou ligar o modo avião, ou ficar mais afastado da cama. Refeições sem telemóvel, ou seja, comer com atenção plena dá-nos uma sensação clara daquilo que nós estamos a comer, não é? E vai melhorar também no nosso processo digestivo. E que a primeira e a última hora do dia sejam vividas sem ecrãs, para acordarmos com a mente limpa e terminarmos com a mente a criar condições para descanso. Outro aspecto passa por ganhar consciência sobre o uso do telemóvel. Então, quando pegar no telemóvel, quando for a uma rede social, porquê é que é importante para mim pegar no telemóvel agora? Portanto, é o meta-awareness, que é mesmo isto, eu ganhar consciência de que estou a pegar no telemóvel. O que é que esta minha necessidade está a querer dizer? Será que eu estou cansado? Será que estou aborrecido? Será que estou ativado? Preciso realmente de ver isto agora? Como é que eu me vou sentir depois de o fazer? Então, esta pausa consciente interrompe aquele automatismo. Falar é fácil, mas ao permitir-se, acredito que os ganhos virão mais à frente.
Por fim, uma outra estratégia passa por substituir tempo passivo de ecrã por atividades restauradoras. Os investigadores separam o tempo ativo de ecrã de educação, de criação, conexão significativa, portanto são aspectos positivos deste uso do ecrã, e tempo passivo de ecrã, com scrolling, ver vídeos aleatórios. E este tempo passivo está associado a piores resultados cognitivos e emocionais. Então, em vez de fazer scroll antes de dormir, substitua por ler um livro. Em vez de ver séries passivamente, experimente caminhar ou falar com alguém, criar algo, por exemplo, manualidades. Em vez de verificar constantemente as redes sociais, experimente contactar diretamente alguém de quem realmente tem saudades. O objetivo aqui, e eu não sou a favor de demonizarmos a tecnologia, muito pelo contrário, eu acho que a tecnologia é uma excelente aliada no nosso dia-a-dia, mas nós precisamos de limites, nós precisamos de regras para o uso da tecnologia. Porque senão ela absorve-nos e os conteúdos estão feitos para serem absorventes. E então trata-se de sermos capazes de usar a tecnologia de forma intencional e não compulsiva. Portanto, volto a reforçar que a tecnologia vem para nos ajudar, é útil, eu uso a tecnologia no meu dia-a-dia, é um excelente recurso, mas seria irrealista e contraproducente da minha parte também ignorar que existem efeitos negativos no uso desta tecnologia. Portanto, a questão está no uso, na forma como nós usamos a tecnologia. Então, podemos ter aqui uma boa relação neste uso. Portanto, podemos trazer para nós bem-estar digital, que não implica renunciar à tecnologia. Ai meu Deus, não, agora não vou sair das redes sociais, vou deixar de ver vídeos, vou abolir as tecnologias na minha vida, vou buscar um telefone de teclas. Sabemos que para muitos de nós, e eu incluída, não é algo realista no nosso dia-a-dia, mas de facto são instrumentos que nos absorvem e nós podemos ter aqui uma relação mais saudável. E espero que estas dicas possam ser úteis para o seu dia-a-dia. Então, nós devemos usar os nossos dispositivos como ferramentas que nos servem e não sermos subservientes a elas. É este o convite que trago aqui, daí todas as sugestões que trazemos. E só para ter uma noção dos benefícios destes ajustes, destes pequenos ajustes, em apenas uma semana de uso mais regulado, as pessoas reportam melhor qualidade do sono, redução da ansiedade, maior capacidade de foco, sensação de estar mais presente nas relações e redução da fadiga inexplicável. Portanto, o nosso cérebro adapta-se, mas precisa de oportunidades para isso. Portanto, em suma, o digital tem impacto, tem um impacto superior àquilo que nós pensamos ou queremos acreditar, porque é normalizado, porque a gente faz o mesmo e porque muitas vezes é invisível. E, portanto, se isto acontece, tem aqui um conjunto de estratégias, se este cansaço digital está presente, tem um conjunto de estratégias que pode pôr em prática para ajudar no dia-a-dia a resgatar este equilíbrio para si. Portanto, a boa notícia é esta, tem poder para mudar aquilo que precisa de mudar. Não é necessário mudanças radicais, são apenas pequenos ajustes. A ferramenta pode estar a seu favor, não tem que ser subserviente. E, portanto, espero que este episódio tenha feito sentido. Pode deixar o seu comentário aqui, a sua partilha, e eu responderei. E partilhe também junto dos seus. E vemo-nos no próximo episódio. E até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.